Glória a Deus. A gente está nos rudimentos da fé. Esse ponto eu vou dividir ele em dois estudos. A doutrina dos batismos. Abra comigo em Hebreus 6, é a base desse estudo. Versículo 1 e 2, Hebreus 6, versículo 1 e 2 diz assim: pelo que deixando os rudimentos da fé, os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo fundamento de arrependimento das obras mortas e da fé em Deus, de doutrina sobre batismos, de imposição de mãos, sobre ressurreição de mortos e sobre o juízo eterno. Amém? A gente, na base do estudo, o texto é mais longo, né? A gente vai, acho que até o 12, mas aqui para a gente ter ideia. Por que o apóstolo Paulo, eu coloco a carta aos Hebreus, sobre o apóstolo Paulo, até, acho que o início do século XVIII, um pouco antes, sempre foi de autoria do apóstolo Paulo essa carta. Você vai ver ele pedindo oração por ele, nenhum outro escritor do Novo Testamento pede oração por ele mesmo, só o apóstolo Paulo. Ele fala de Timóteo nessa carta, o filho dele na fé, né? Essa carta sempre foi dada como de autoria do apóstolo Paulo. Agora recentemente se achou ela, os escritos originais, né? E os historiadores, eles, pela grafia, tudo, eles colocam para o apóstolo Paulo. Muitos não aceitam, muitos teólogos não aceitam, porque se aceitar a carta aos Hebreus como sendo uma das epístolas paulinas, muita besteira que eles falam, a carta aos Hebreus derruba. Essa é uma carta de doutrina muito profunda. Tem um estudo que eu dou inteiro da carta aos Hebreus, só que ele é um estudo de um pouco mais de um ano. Então o que eu faço? Eu vou picando ele, dou um pouquinho, porque ele acaba sendo cansativo você ficar numa carta só, né? Igual a carta aos Romanos, é um ano de estudo, né? Para a gente esmiuçar bem, né? Então, a gente vai trabalhando ela, e o apóstolo Paulo aqui fala que a gente não pode lançar um novo fundamento sobre esses pontos. Então, o fundamento é a base, é sobre o que algo vai ser construído. A nossa igreja tem um ano de trabalho, né? Então a gente ainda está lançando, a gente ainda está entendendo o fundamento de todas as coisas, né? A maioria de nós é velho de igreja, mas a gente precisa dessa base para a gente cuidar das pessoas que Deus vai enviar. Amém? Amém. Vocês entendem isso? Né? Oi. Qual a linhagem nossa? Nós somos pentecostais. A gente crê no batismo do Espírito Santo, nos dons, a gente crê na cura divina, né? Isso é uma linha muito pentecostal, né? A gente é pentecostal. Eu não gosto muito do termo neopentecostal, né? Porque ele está ligado demais à teologia da prosperidade, né? Então aí essa já dá uma diferenciada grande, né? E acho que vocês já perceberam que eu não trabalho isso, né? Não sei se vocês já perceberam nesse um ano que a gente está junto, né? Juliana, você não crê em prosperidade? Creio, mas não nessa teologia da prosperidade que ainda se prega, né? Nessa não, né? Amém? Acho que deu papo. Posso fazer uma pergunta, colocação? Oi? A metodista assim, não seria uma igreja, uma pentecostal? Não. Porque o Espírito Santo, você falar em línguas no culto. Eles creem no batismo com o Espírito Santo, mas você vai falar na sua casa. Eu sei porque eu tive lá um tempo, né? A primeira saída nossa foi ligada com eles, né? Então a gente tem uma base de estudo muito boa mesmo com o pessoal da Metodista. Eles são uma bênção, mas eles são são mais para o tradicional, né? Eu ia falar fogo baixo, né? Mas aí fica ruim no vídeo, né? Não seria pentecostais. Não são pentecostais, né? Como a presbiteriana não é pentecostal, né?
tem a presbiteriana renovada, né? Porque eles querem o presbitério, né? Mas é uma outra linha de hierarquia dentro da igreja, né? Mas nós, né, a Church The Way é uma igreja pentecostal. A gente crê no bagulho, enfim, nas evidências do Espírito, né? Hoje a gente não vai falar sobre esse batismo, né? Porque a Bíblia basicamente trata de 4 batismos. Hoje nós vamos falar de 2. Semana que vem a gente vai falar de outros 2. Amém? O primeiro batismo que a Bíblia trata é o batismo nas águas. Esse batismo, saúde. Hã? É frio? Eu achei que fosse espirro. A gente está entrando num vento gelado. Será que vai chegar mais alguém? Você fecha ali? Liga o ventilador. Foi no quente. A Bíblia se confunde muito na parte do batismo nas águas. Não é a Bíblia se confunde. Deixa eu colocar isso melhor. Ela trata de forma diferente o batismo nas águas. Ela fala sobre o batismo de João Batista. E a gente tem Mateus 28 falando sobre Jesus falando para batizar, né? E eu vou tratar um pouco sobre esse batismo de João. A gente vai falar de Mateus 28 também, né? Mas o primeiro batismo que a gente passa tecnicamente, né? A gente vê Pedro, né, ter experiência com irmãos antes do batismo nas águas receberem o Espírito Santo. Isso é errado? Não é, se está na Bíblia, é certo, né? Mas a gente entende que o primeiro é o batismo nas águas. O batismo nas águas é a nossa confissão de fé. A gente declara para o mundo qual é a fé que eu tenho. O Espiritismo faz isso, o Umbandismo tem batismo, os Mormons têm batismo. Eu estou falando aqui de seita, tá? Né? Tem, né? Então pra você ver, né? Por que o batismo, o que o batismo nas águas representa? A gente está num ambiente de estudo, um novo nascimento. Você declarando para o mundo o arrependimento de uma velha vida e da nova. Tudo isso está dentro do batismo, mas ele tem uma representação minha para com o céu. Uma aliança. Deus tem uma aliança com o homem. Sim. E quando que o homem entra nessa aliança com Deus? Batismo nas águas. Ele faz isso. Ele está falando que eu, quando desci as águas, eu falei para Deus, eu estou entrando nessa aliança com o Senhor. Eu vou dar uma pausa um pouquinho aí, porque eu estava. Eu me perdi mesmo. Aliança. Então esse passo da gente tomar essa aliança, todo mundo aqui já é batizado nas águas, né? Não tem novo convertido, né? A gente justamente entrou nisso, né? Deus, ele fez uma aliança com o homem, né? E tem gente que pensa assim, todo mundo já é salvo. Não, o batismo nas águas, ele nos salva, o batismo que vos salva, a Bíblia nos ensina, né? A Bíblia fala, quem crer e for batizado será salvo. Então se uma pessoa crê, ela tem que batizar, é fato. Juliana, eu já ouvi tudo isso. Você está participando de um estudo para você ensinar pessoas. Essa é a minha ideia com vocês, gente. Sabe, a hora que a gente tiver 100 pessoas, 150, 200, eu acho que aí tá bom, né? 200. Depois a gente já abre uma igreja na Zona Norte, outra, né? Lá no Aparecidinha, né, Diego? A gente já vai abrir outras igrejas, né? Porque acho que muito mais do que 200 num lugar só já fica ruim de pastorear, né? Não quero, não. A gente vai dividindo, aí o Márcio vai para um lado, o Adriano para o outro, manda o Diego para outro, para Aparecidinha, ele fica lá, né? Não vou mandar, não, ele fica lá, né? Fica lá, já tem uma devoção, né? O
Márcio que fala, é o Márcio, né? Que beijou o pé da santa ali, né? Não foi o Rafa? É o Rafa? Tem alguém que fala, né? Mas vocês estão aprendendo para ensinar, né? Essa é a ideia do estudo, né? De ter uma base de estudo mais sólida. Então você batizou para quê? Para entrar nessa aliança. O batismo salva. É interessante porque João ele fala para os fariseus, né? Eles entram na fila para se batizar. E ele fala: quem os ensinou a fugir da ira eterna? Quem que ensinou vocês isso? Né? Então o batismo faz isso, ele salva a pessoa. Juliana, então quem batizou não perde a salvação? A gente já estudou sobre isso, né? A salvação ela pode ser comprometida, desde do Êxodo a gente vê isso, né? O povo que saiu do Egito até nós, né? Então a gente tem que entender esse ponto. Isso é fato definido para nós, né? Oi. O batismo tem uma alusão ao Antigo Testamento, ao Novo Tabernáculo, alguma coisa assim, ou uma coisa nova dos outros? O batismo ele sempre fez parte do povo de Deus, sempre, desde o Velho Testamento, mas não uma alusão direta ao tabernáculo, né? Diretamente não. Apesar de ter a água ali, né, que o sacerdote lavava as mãos, mas aquilo não representava o batismo, mas a purificação. O batismo ele trata disso também, dessa purificação, né? Esse novo nascimento, como foi falado, né? Alguém falou, né? Você ser uma nova criatura, tudo isso faz parte do batismo, né? Mas ele representa a minha entrada nessa aliança, né? Eu declarando para o mundo quem é o Senhor da minha vida, né? Como eu falei, no umbandismo tem isso, né? Os mormons têm o batismo pelos mortos, né? Que o apóstolo Paulo critica, né? E até hoje os mormons praticam isso, apesar de quando o apóstolo Paulo ensinar, né? A Vânia falou do PCC fazer o batismo, né? Porque é uma aliança que você faz com aquele grupo, é uma aliança que você está fazendo com alguém. Isso que o batismo é muito sério, né? Por isso que a gente tem um estudo de batismo para as pessoas entenderem o que você está fazendo, né? Tem gente que faz o estudo de batismo e fala: eu não vou batizar agora. Já aconteceu várias vezes, né, senhor? A gente ministrar o estudo do batismo, a pessoa: não, porque eu transmito a seriedade, o que a Bíblia diz. Você perguntou alguma coisa? Alguém falou? Quando Jesus foi batizar, né? Quando Deus manifestou, né? O Espírito Santo, Deus manifestou, foi um selo ali que Deus querendo mostrar que tem uma aliança com o meu filho. Além de anunciar como meu filho amado, né? Jesus, porque a partir daquele momento, Jesus começou a trabalhar no ministério. Sim. A partir daquele momento, ele começa a trabalhar. Aquela declaração foi porque até aquele momento o mundo espiritual não sabia quem que era o Cristo ainda, né? Então ele precisava ser proclamado na terra. Por isso que Deus falou: esse é o meu filho amado, né? Foi a hora que até aquele momento o inferno não sabia quem era Jesus, que era o filho de José, que era o filho de Maria, senão não matava tantas crianças, que nem Herodes mandou matar as crianças, né? Se o inferno soubesse desde o princípio, né? Ele viu a movimentação, já sei qual criança que é. Jesus, ele participa pelo batismo das águas, porque como homem, ele tinha que participar dessa aliança também, entendeu? Porque o batismo faz isso, nos torna descendentes de Abraão, nos torna aliançados com Deus. Ele fala que é cumprir a justiça. Exatamente. João não queria batizar ele fala: não, eu tenho que cumprir a justiça. Quando ele faz isso, ele como homem estava aliançando a terra, ele estava preparando a terra para se aliançar com Deus, porque hoje
quando a gente batiza nas águas, Cristo não morre de novo, isso já foi feito. É só eu que entro nessa aliança que já existe. Amém? Abra comigo Atos 13. Atos 13, 24 diz assim: posso ler? Tendo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregado o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Vai comigo para Marcos 1:4. Marcos 1:4. João batizava no deserto e pregava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então o que a gente está vendo aqui? O batismo, no início, quando João se levanta para batizar, tem uma série de coisas ali. Ele estava sendo levantado porque precisava de um sacerdócio declarar o Messias, apresentar o Messias para a humanidade. João fez isso. Deus anula Anás como sumo sacerdote. Isso era uma função que Anás tinha que fazer, mas como o sacerdócio estava corrompido, Deus levanta alguém da tribo de Levi que podia oficiar como sacerdote para declarar o Cordeiro, o Messias na terra. Então João faz isso, cumpre essa função. E João inicia um batismo diferente do que até então Israel fazia, um batismo de arrependimento. Então as pessoas vinham até João e eles confessavam os seus pecados e eram batizados nas águas, Então o batismo, quando eu vou decidir por ele, nós decidimos pelo batismo, é importante a gente entender que a gente inicia um processo de arrependimento. O batismo nas águas não é só o que a maioria das igrejas fazem. Foi lá. Eu vou falar pelo que eu ensino no batismo, Você tem que se arrepender, tem um período de confissão ali, tem todo um processo. Então a pessoa não é só, eu não vou falar o que os outros fazem, eu vou falar o que eu faço, Tem que passar por esse processo, porque o próprio Jesus, ele mesmo não batizava, A gente vai ver isso aqui na Bíblia. Mas os discípulos batizavam no batismo do arrependimento, que era o batismo de João, Então o batismo que Jesus declara em Mateus 28, e de fazer discípulos de todas as nações, ensinando todas as coisas que vos tenho dito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a declaração deve ser essa. Mas o batismo, ele precisa de um processo de arrependimento, porque senão essa aliança não é estabelecida. Por isso que muita gente desce nas águas e não muda de caráter, irmãos. Deu para entender esse barulho? Porque quando eu sou ensinado que eu tenho que me arrepender do quê? Dos pecados, não é isso que o texto diz? Então a pessoa, ela vai ser conduzida a isso. Ser igreja é isso, meu irmão. Por que a gente pega crente que dá trabalho? Porque o batismo nas águas dele foi só um banho no pecador. Entendeu? Aí vem com a chuchu deu aí para dar trabalho, Ele te leva a ter uma vida de arrependimento, constante. Não, isso é o evangelho, Só que quando eu já sou ensinado lá, lá atrás,
Isso dói menos hoje, né? Você que não rouba, você que roubava não rouba mais, você que fala minto. Ô Ju, a igreja Voz da Verdade não. Até quem já foi batizado no Pai, Filho e Espírito Santo, e é perguntado, você foi batizado sim? Então você foi batizado totalmente errado, você tem que ser batizado Só em nome de Jesus. só em nome de Jesus. Aí é mostrado na Bíblia, vários livros. Sim, tem vários textos. Eu acho que isso não muda nada, né? Não, assim, Questão unicista. falar que o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está errado, não tem como, porque abre em Mateus 28. Já tá. Ixi, eu batizo todo mundo. Mateus 28. Do 18 em diante. Todo mundo achou? Jesus veio e lhes falou, dizendo: Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus falou, nunca vai estar errado. A gente vai ver o apóstolo Paulo falando, né, sobre ser batizado no nome de Jesus. A gente vê várias vezes o apóstolo Paulo. Tecnicamente foi ele que fala. Agora eu falar que batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é errado, não tem como. Juliano, e se a pessoa foi batizada só no nome de Jesus, do jeito que o apóstolo Paulo ensinou? Se vier alguém da Voz da Verdade aqui comigo, eu não vou discriminar o batismo dele nas águas. Entendeu? Por quê? Porque tem uma base bíblica em batizar no nome de Jesus. Tem ou não tem? Sim. Né? Agora, não tem base bíblica falar que o batismo no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é errado. Entendeu? Tem que aceitar. A questão de submersão e aspersão. É simples. Todo batismo bíblico exige que água cubra você, de alguma maneira. Entendeu? Então, só por aspergir água, ele não tem uma base bíblica. Não existe nenhuma. Mesmo sendo, todo batismo na Bíblia precisou de muita água. Abra comigo esse do batismo, está tranquilo, Luiz? Então eu não desconsidero o batismo de alguém que vier da Voz da Verdade. Juliana, mas porque o apóstolo Paulo ensina em batizar no nome de Jesus. Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Agora, que Jesus fala para você batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito, Jesus falou, como diz os irmãos católicos, palavras de Jesus, né? Aí já era, né? Fechou a conta, né? Então não tem como eu falar esse batismo não tem valor. Tem, é um mandamento de Cristo para as nossas vidas, né? 1 Coríntios, estou lá em 10. Eu ia falar depois disso, mas a gente já fala. Eu estou em segundo, desculpa. Por isso que estava diferente. 1 Coríntios 10, do 1 ao 4. Todo mundo achou? Além disso, irmãos, eu não quero que ignoreis que todos os vossos pais que estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, só que um ponto. Então o que ele está falando aqui? Ele está falando que eles foram batizados. Ele está falando do povo que saiu do Egito. Aonde que eles foram batizados no mar? Deus estabelece a Páscoa antes deles saírem do Egito. Não teve a Páscoa antes deles passarem pelo Mar Vermelho? Vocês lembram disso? A última praga, o espírito de morte levou os primogênitos desde das crianças até dos animais, né?
Então tinha homem adulto que era primogênito e morreu, né? Sim ou não? Sim, né? Todo primogênito, do menor ao maior e até dos animais, foi ceifado naquela noite. Só que dos filhos de Israel nenhum se perdeu, porque o sangue do cordeiro foi passado nos umbrais das portas, né? Ali foi instituída a Páscoa, né? O Pessah, né? O Passover, né? Passou por cima o espírito da morte sobre a nação de Israel. Então, existe um ponto que aí vai levantar dúvidas sobre muitos. Mas uma pessoa que ainda não batizou nas águas, ela pode participar da ceia do Senhor? Israel participou antes e depois passou pelas águas, né? Então o que acontece? Tudo é questão da gente ler a Bíblia, né? Se a pessoa está decidida, ela tem consciência, ela está decidida, você passa com clareza o que é a ceia. Se ela está decidida, se ela ainda não batizou nas águas, mas ela vai batizar, ela pode participar da ceia. Até mesmo pelo fato de a ceia representar a mesa de Cristo, quem somos nós para impedir? Impedir semelhante a... Agora, o que a pessoa tem que ter consciência do que é a ceia? A ceia é o dia que serve nós, ela traz enfermidade, ela traz morte, traz ou não traz, gente? Não é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 11, 23 em diante lá? Por isso que há entre vós muitos enfermos, muitos, não sei o que lá, e muitos que dormem. Vamos ler? Só para eu... Está pertinho aqui. Muitos fracos, enfermos e muitos que dormem. Já achei. No versículo 30. Então, participar da ceia sem discernir, sem ter um discernimento do corpo, eu não vou entrar no mérito da questão aqui, porque é disso que ele está falando. Participar da ceia indignamente é não discernir o corpo de Cristo. Ju, mas quando fala aí, curiosidade, quando fala indignamente, isso é bem forte, porque de repente você se acha digno ou indigno. Mas você tem que, lógico, fazer uma autoanálise se você é digno. Mas quem somos nós para falar que tal pessoa não é digna? Então, estou entendendo. Essa sempre foi uma questão dentro da igreja. De dignidade está ligado à relação da minha dignidade. Sim. Eu não ia puxar o assunto, mas vamos tratar dele aqui, ó. Do 23 em diante. Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei. Depois vocês me lembram que eu tenho que voltar lá no 10, tá, gente? Que eu abri uma janela. Não? 11:23. A 11:23, não falei onde eu tô? Não. Desculpa. 1 Coríntios 11:23, é que tá do lado. Eu achei que. É que eu vi e não falei, me perdoe. 11:23, depois me lembro de voltar para o 10, tá? Porque eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comer desse pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber deste cálice, este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Aqui ele fala indignamente. Daqui a pouco ele vai explicar o que é o indignamente. A gente vai ler já. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Então examinar, eu não posso examinar o Márcio em consideração da ceia. Eu não posso examinar o Bruno. Eu só posso examinar o Juliano. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Amém? Aqui ele fala, porque
aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Revelação de agora. Um jovem cristão que é um jovem cristão. Oi? Repete. Um cristão jovem que bebeu muito tempo dignamente, acabou sendo condenado. Não entendi, desculpa. Um cristão jovem. Eu sou um jovem, qualquer um de nós. Às vezes você Pode morrer. A maior causa de morte dos jovens da nossa geração é o descumprimento de honrar os pais. O primeiro aspecto é casar errado, né? Porque a palavra honra em hebraico é hadar, que é olhar para os pais na hora do casamento. Então o que acontece? Eu estou com a Susan ali no altar, estava com a Susan no altar, olhar para o meu pai e para a minha mãe e ter a aprovação deles. Esse é o significado dessa palavra. E aí por não ter, porque assim, se você obedecer o pai e a mãe quando ele fala assim, o Rafael chegou e vou casar com a Vânia, casa, é pensa, não casa. Chuta que é macumba, se falasse, né? Eu perguntei pro meu pai também. E aí, porque assim, se eu honro meu pai e minha mãe na decisão do casamento, na compra de um carro, sair à noite, comprar uma casa, isso é irrelevante, não é, gente? Se eu envolvo os meus pais na decisão conjugal, que é a mais séria da vida de uma pessoa, eu não vou envolver em outra situação? Sim ou não? Então, se não envolve nessa, não vai envolver em mais nada. Essa é séria. Então, a ceia faz isso, né? Os jovens, né, hoje, a gente tem vivido uma geração que não teme e não honra o Senhor. Então, toma a ceia, traz a morte. O crente, na Bíblia eu já falei sobre isso. Na Bíblia, o termo não é morrer, é dormir. Por isso que a gente vai ver na ceia. Jesus fala em João 11, ele fala, Lázaro dorme. Aí os discípulos não estão entendendo, ele fala, Lázaro verdadeiramente está morto. Aí ele tem que explicar isso daí, né? Então esse é o ponto. Aqui quando ele fala de indignamente, não sei se o que você falou está ele sabe que vai ser salvo. Já é salvo. Está morto. Já é a condenação eterna. Esse é um ponto também. Eu até hoje não tive a experiência de orar e alguém ressuscitar. Mas as pessoas que eu conheci que viveram essa experiência, todas as pessoas que ele oraram para ressuscitar eram pessoas que eram cristãos, que têm uma vida com Deus e provavelmente eram salvos. E as pessoas que voltaram sempre falaram que teve experiência de ouvir Jesus falando, volta, vai, você vai fazer isso ainda. Então a gente nunca ouviu falar de uma pessoa que ressuscitou que estava no inferno. Isso é sério, né, gente? Deu para entender o que eu falei, gente? Ou não? Deu? A ressurreição é só para os que já são salvos. Não, mas eu estou falando assim que que morreu está no caixão ali. Né? Normalmente é porque a pessoa já era salva, ela orou e a pessoa ressuscitou. Pôde voltar porque já era salvo. Então, dependendo do ambiente que tiver, tem certeza que a pessoa ali não é salva, não vai voltar. Não ore. Oi. Esse que a gente segura aqui assim, não sei, assim, eu nem sei qual verso. É o 27, é o que eu ia explicar agora. É o 27 ali, né? E aqui assim, ele fala aqui, né? Portanto, qualquer que tenha se come, se
Porque aquele que come dignamente, come bem, mas si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. É isso que eu ia explicar agora. Aqui explica o que é o indignamento. O meu modo de pensação, só para ver se meu modo de pensão está certo. Uma vez eu é você não entender o que Cristo fez por você na cruz. É você não discernir o corpo de Cristo, não discernir a morte, não discernir o amor. O que é o corpo de Cristo na Bíblia? Aqui no caso, o pão. Não. Na Bíblia. Quando a Bíblia fala do corpo de Cristo, quem que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja. Sim. Não, o que é não discernir o corpo de Cristo? É não discernir as necessidades da igreja. Gente, vamos olhar para nós. Nós temos um trabalho social muito forte. Se alguém aqui na igreja, no corpo, tiver precisando de uma cesta básica e a gente não discernir isso, a gente participa da ceia indignamente. Sim. É disso que ele está falando. O corpo de Cristo que morreu na cruz, lógico, ele fisicamente tinha que morrer, mas aqui ele está falando já do Cristo ressurreto, que tem um corpo espiritual que é a Igreja. Entendeu? Ju, então é interessante, porque vem o povo da Tapemirim para cá, no culto, enche aqui. Aí vai servir a ceia. Daí não vai acontecer aqui. A gente vê eles tomando, é explicado. A gente vê eles tomando tudo, sabe como que leva a vida, toma. Não pode passar no nosso coração que eles não são dignos de tomar. Não, porque o texto aqui está falando de outra coisa. Sim. Quando Porque fala se eles acharem de indignamente, ele está falando em relação a um ambiente eclesiástico, igreja. Hã? Sim. Porque senão a gente tem que tomar, não um copinho, tem que tomar a taça, normal, cara. taça. Porque eu preciso mais. Um alambique de vinho. Um alambique de vinho. É muito sério. É muito sério. Esse indignamente sempre foi colocado como o meu pecado. Se eu estou em pecado, eu não posso, eu estou em. Gente, né? O texto está falando aqui. Gente, a Bíblia explica a Bíblia. O que está falando o texto aqui? Você será culpado do corpo do sangue do Senhor. Cadê aqui? O 27. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente será culpado. Oh, meu Deus, eu me perdi. É o 29, desculpa. Porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor, não compreendendo o que é o corpo. Eu falei de necessidade, mas é uma soma de coisas. O cuidado, o pastoreio, o caminhar junto, aquele que te pedir. Irmãos, a Bíblia foi escrita para crente ou para ímpio? Para crente. Quando a Bíblia fala, se alguém pedir para você caminhar 1000 milhas, caminhe 2. Se alguém te pedir uma capa, te dê a túnica. Se alguém pedir a túnica, dê a capa. Isso está falando para crente ou para ímpio? Para crente. É isso que a gente erra. A gente lê a Bíblia e quer aplicar ela na vida do ímpio. E Mateus, A Bíblia tem que ser aplicada para crente. Mateus fala sobre a parte de vocês não entram, não deixam meus pequeninos entrar. É só para crente. Porque é muito fácil a gente pregar uma palavra de evangelismo no Itapemirim, mas a gente tem que carregar isso na igreja. E aí a continuação do 30 fala que daí por isso entre vocês tem muitos fracos e doentes. E muitos que é a dormem. igreja que está É a igreja doente, que está morta, fraca e está morrendo. está morrendo. É da igreja, é só da igreja que está falando. E essas pessoas que estão doentes, né, na igreja, são porque a igreja não está cuidando deles. Sim. Olha que fala no 31. Porque se nós nos julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Então assim, esse é um ponto. O outro, gente, o ambiente de estudo é o que menos vem gente.
É o que menos vai vir. Eu já estou acostumado com isso, tem mais em torno de 20 anos que a gente está nessa. É sempre o ambiente de estudo é o menor, mas é ele que liberta. É quando eu conheço a verdade que eu sou liberto. Isso é fato. Então quando você aprende esse tipo de coisa, gente, a ceia nunca mais é culpa na sua vida. A ceia é a renovo de aliança. Só uma pergunta aqui, no 52 fala para a gente nós subir o braço do Senhor e a gente nós temos que ser disciplinados por Ele. Daí quando a gente começa a ser disciplinado, nem como se começa a ficar fraco, mas se não houver o arrependimento, vai chegar. Não é? Isso? Sem dúvida. Eu não sei sobre vocês, no 52 fala que nós somos julgados no Senhor. Essa morte é física ou espiritual? Eu acho mais A morte sempre começa de frente para trás. O que é de frente para trás? O homem foi formado espírito, alma e corpo. Então sempre morre espiritualmente primeiro. Isso se for espiritual. Oi? Se for crente. Mas aqui tá falando do crente, né? Tá falando de Esse igreja. versículo todo. Vai ser sempre assim. Não, a pessoa sempre morre espiritual. Quem não nasceu de novo ainda espiritualmente já está morto. Quando a gente aceitou a Cristo, fez a confissão de fé, né, lá que fala em Romanos, batizou nas águas, o nosso espírito estava morto. Ele foi vivificado. Esse é o ponto. Exatamente. Esse é o ponto. Aí, se eu continuo uma vida de pecado, né, isso daí vai gerar a morte espiritual. Mas a morte sempre é de frente para trás. O que é de frente para trás? A gente foi criado no espírito. A Elaine perguntou. A gente foi criado espírito, alma e corpo. Então não morre o corpo primeiro. Quando Adão e Eva comeram do fruto proibido, eles morreram ou não? Não. Sim ou não? Né? Morreram. espiritual. Só que eles morreram de frente para trás. Espírito. Por que Deus chega no jardim? Entendi. Entendeu? Entendi. Você liberta. Viu? Mas aqui está falando para cristão, né? Para crente. Hoje no 32 fala que a gente vai ser ensinado com o mundo. Com o mundo. Então não perde essa noção. Perde essa noção, gente. E João fala, por isso que João fala, salvação é que vocês me conheçam. Daí ele fala sobre serem salvos. Sim. Eu enxergo assim, que quando a pessoa começa a não se tratar, ela perde a visão espiritual, ela começa a morrer, como Adão. Adão perdeu a visão espiritual pela desobediência. Aí, à medida que você começa a desobedecer a Deus, desobedecer a palavra, você vai morrer. Lógico, no seu dia de morte terreno, você vai ter. Pode demorar 50 anos, mas você vai morrer. Agora, se você estiver morto espiritual, você vai descer a ladeira abaixo. Né? Você quer ver a pior coisa que tem? A pior coisa que tem para um crente? A pior coisa que tem para um crente que está vivendo de qualquer jeito, uma igreja que não discerne o corpo de Cristo, a pior coisa que tem para ele é a ceia. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Agora, para quem procura obedecer esse texto 29 aqui, a melhor coisa que tem para a gente é a ceia. E aí quem que vai decidir quem toma ou não toma? É o próprio José. Era duas coisas, quando estava na Assembleia, que eu tinha temor. Era duas. Era a nossa caseira e arrebatamento. E as duas coisas que pegam todo mundo dentro, por causa do ensinamento. Se a gente, quando a gente, a ceia não é, você não vai participar da ceia, isso aí não cabe a nós. Agora o que cabe a nós? Isso é uma coisa que vocês já viram eu falando sobre discernir o corpo. Eu tenho certeza disso, porque eu já preguei sobre isso aqui 2 vezes. Sobre esse texto, o que é discernir o corpo. Eu prego até quando eu vou ministrar para a turma ceia individual. Eu uso esse texto aqui.
discernir o corpo, ser Simão Sirineu para quem está. Quem que vai morrer na cruz? Não, Jesus já morreu. Agora, você que está falando uma cruz. E siga. Isso é para crente ou para ímpio? É para nós. Agora, qual que é a minha função no Adriano morrer na cruz dele? Ajudar ele a carregar a cruz dele. Não, eu não falo muito sobre Simão Sirineu, podia ser o nome do ministério, né? Ministério Simão Sirineu. Que parece que tem umas cruz pesadas, né? Pra ajudar a carregar. Sim. Só que o que acontece? A gente tem que carregar. Agora, sabe qual que é a boa notícia? Só se deve carregar a cruz de quem quer morrer nela. Não quer morrer? Pula. Não quer morrer? Peace and love. Não, gente, ó, vocês vão me ver fazendo isso. Ah, Juliano, você desistiu da pessoa. Não quer morrer? Eu vou carregar a cruz do Márcio que quer morrer. Gente, não é dura essa palavra? Porque Deus preparou um Simão Sirineu com um Cristo que ia morrer. Uma vez eu ouvi assim de uma pessoa que estava tentando ajudar. Eu não sei que vocês têm tanto medo de Deus, eu não consigo sentir esse medo que vocês têm. Eu disse, mas não é questão de medo. Mas hoje tem mas não tem isso que vocês têm. Eu quero ir até o fundo para ver até onde eu posso chegar. Então tá bom, a partir de hoje, pode ir com Deus. Decidiu. Eu acho que vou ter que dar esse estudo em 3 partes. A partir de hoje, nada que eu fale para você vai mudar o que você pensa. Exatamente. Tá decidida, né? Para decidir. Então, quando você vê uma pessoa que foi corrigida de uma área de pecado, ela não se arrepende, ela. Gente, vira a página. Sabe por quê? Ah, Juliano, eu vou insistir. Esse é um problema seu. Eu virei a página. Como pastor, eu viro. Os colegas faz mais fácil isso, né? Faz mais. Dói menos, né? Dói menos. Só Recapitulando. Estava conversando com o Rafa que é assim, tipo, eu estou em pecado, você salva em todo momento. Eu venho como você como sacerdote, tem alguma responsabilidade com isso ou não? Tem. Sabendo que eu estou indignamente. Não, esse indignamente não é em relação ao pecado, gente. É isso que está. É isso que eu estou que a tratando. gente Esse sempre indignamente, Vamos lá, eu estou em pecado, o que eu faço? Vocês vão, domingo agora vocês vão ver eu ministrar. Não, eu vou ministrar a ceia, eu falo de arrependimento. Porque o arrependimento, quem que tem que ter? É o Juliano? Eu tenho que ter no lugar da Vânia? Eu que tenho que ter no lugar do Bruno? Então eu vou falar do pecado, vou falar de arrependimento, e isso cabe a você. Eu vou falar, vou pregar. Vai pregar Jesus, né? Vou falar cruz, vou falar da cruz. O que é a cruz? Arrependimento. Agora, o indignamente não é você em pecado. O indignamente é a gente como igreja não discernindo o que a igreja precisa. Eu estou passando necessidade na minha casa, eu vou empurrar. Seja qual for. Não faz nada. Como igreja, a gente Mas aí é coletivo como igreja. Como igreja, gente. E não é só uma parte Financeira. porque às vezes É está em tudo. falta, não é financeira. Espiritual. A gente como igreja tem que se unir. Agora, qual que é o ponto? Uma coisa importante, gente. Vocês já perceberam que nós não temos uma bola de cristal? Deu para entender o que eu estou falando? Então é importante haver uma comunhão para que um fale para o outro. Tudo tem que chegar para o Juliano? Não. A gente tem pessoas maduras aqui que lidam com situações. E bom, se for necessário, chega para o Juliano. Quando é necessário, o Márcio traz para mim, traz para ele, enfim, né? E a gente lida. Agora, isso é discernir o corpo. O que o Anselmo, como igreja, como parte da igreja, precisa? Até porque em Atos fala. Em Atos fala.
Em Atos era assim, gente. Em Atos 2, e Tiago fala para você confessar. Alguém está percebendo, gente, tem um ano que a gente está junto, alguém está percebendo para onde a gente está caminhando? Hã? Não tem outra igreja. Não tem outra igreja. É um servir o outro. Só que esse serviço tem que ser aqui também. Tem que ser. Se surge uma necessidade para a gente, Juliana, eu não concordo que essa necessidade deve ser atendida. O princípio de obediência não é você concordar, é você obedecer. Essa é a parte mais difícil. Sabe por quê? Quando você tem que entender tudo, você está querendo ser o Espírito Santo, porque é Ele que sabe todas as coisas. Não é isso que a Bíblia diz? Ou eu estou errado, gente? Então, nem tudo eu entendo como pastor, mas tem coisa que Deus fala para eu fazer e eu obedeço. Vocês sabiam disso, gente? Porque para eu estar aqui hoje com vocês, a turma começou a se amontoar. Eu falei, Deus, eu não quero. Ele falou, não é o que você quer, é o que você vai fazer. E aí eu estou fazendo. Então nem tudo é o que você quer, é o que você entende, né? Quem que perguntou esses dias fizeram uma pergunta esses dias para mim de... É verdade. Lord sempre é tipo assim, aceita que dói mesmo. Aceita que dói mesmo. Aceita que dói mesmo. Cabia na Bíblia. Então tem coisa que esse é o ponto de ser igreja. Entendeu? A Larissa tem que entender. Não, ou melhor, dentro do projeto Florescer, a gente tem que entender todas as movimentações de direção que Deus deu para ela? Não. Mas o que a gente tem que fazer? Obedecer. E não é difícil, irmãos. É porque a gente quer entender porque que a Larissa convocou a turma para alguma coisa, né? Hã? Tendo pizza no final, tá lindo. Então esse é o ponto. Por que eu prego tanto sobre caráter? Porque do caráter tratado vem a obediência. Sem dúvida. Mas se tem um problema que eu não tenho, é de tratar o caráter. Então a gente manda a bola. Isso é ser igreja, gente. Sabe? Porque quando a gente entende a dificuldade do corpo, e seja ela a necessidade física, ou seja dela a necessidade de se arrepender. Por isso, quando você vê uma igreja cheia e um louvor maravilhoso, o Espírito Santo agindo, não é sinônimo de uma igreja sadia. De forma alguma. Ajuntamento não é avivamento. Não é avivamento. Isso é sério. Isso não é sério, isso é muito sério. Por quê? Porque a grande preocupação nossa é que o irmão tenha comida no prato, não é? A minha grande preocupação é se vocês não vão para o inferno. Essa é a prioridade para mim. Né? Não é essa a prioridade nossa? Porque você pode ter comida no prato e está indo para o inferno. Agora, se eu tenho essa convicção, estou cuidando de vocês para você não ir para o inferno, a gente vai dar comida. Isso é ser igreja, gente. Por isso que o tratamento é muito difícil. Ele, sabe, discernir qual é a necessidade do corpo, do Bruno como indivíduo, do Lucas como indivíduo, do Márcio como indivíduo. Tem coisa que é eu que vou discernir, tem coisa que nós vamos discernir junto. Então, o tratamento é nosso, não mesmo. Exato. Porque a Bíblia foi escrita para nós, para crente, gente. Não, porque a gente tem que abraçar. O abençoado é nós. Exatamente. É totalmente nós. Quando você Exatamente. faz. Então, quando eu passo por esse processo de arrependimento puro,
decisivo que o batismo me conduz, eu começo a caminhar nisso, em querer ser alguém na vida da Larissa. Esse movimento dos desigrejados é muito perigoso, né? E está crescendo. A gente pensa que na pandemia muita gente se arrependeu, na verdade muita gente aproveitou para picar o mundo. É muito perigoso. Mas eu acho que vai ter uma virada nisso daí. Vai ter, a grande tribulação vai fazer isso. O pior é isso. Gente, a pandemia, sabe o que a pandemia foi? Foi Deus falando assim, gente, vai no suave, porque vai vir coisa terrível. Isso que ninguém ouviu. A turma ficou com medo da pandemia. Imagine a hora que Deus liberar para... Gente, a hora que a ira de Deus vier sobre a terra. E aí, lógico, tem gente que vai se arrepender, vai correr, tem meu Deus, isso é... Porque vai ter gente que sabe o que está acontecendo e vai sinalizar. Ó, gente, agora, esse é o Apocalipse. A gente vai entender. Quem está ligado em Deus, muita gente vai entender isso, é o Apocalipse. E a turma vai ter temor. Por quê? Porque a gente vai no velório do Juliano, ele vai falar do Rafa. Vocês vão no velório do Juliano e vai falar, levanta, não deu? Ainda não, velho. Ainda não. E aí, para minha falta de sorte, eu vou ter que levantar. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? A turma fala, meu Deus, porque aí vai haver uma manifestação de sinais como nunca houve na terra. E a turma vai falar, esse povo tem autoridade. Os sinais vão ser como nunca. E a gente sabe, a pandemia só indicou isso. Só que a pandemia mostrou coragem e medo, fé e incredulidade. Um negócio simples, hein, gente? Que é a pandemia. Gente, acredite em mim. Morreu, eu tive parente que morreu, a gente teve amigos que morreu, mas o Covid foi algo simples sobre a terra. Desculpa. Interessante assim, o diabo crê, estremece e não obedece. E o diabo, quando entra nessas pessoas, essas pessoas que dizem que não conhecem a Deus, eles não conhecem a Deus mesmo, mas eles falam tudo que a gente sabe que está falando a verdade. Inclusive, eu estava vendo uma fala do Lula falando para 3 repórteres, falando, os pastores, eles pegam muito pesado nas pessoas, eles pegam forte. Eu não pegaria assim nele. Lógico que não. Não, aí você vê a palavra fortemente, você vê o diabo se manifestando. Né? Porque ele fala assim, eu não pegaria forte. Por que o pastor pega forte? Porque tem que cuidar. Não. Exatamente. Para ele fala assim, não, eu jogo isso aqui, 3 almas aqui que está comigo no cristão já são minhas. Mas assim, sabe, eu estava observando assim, ele falando, eu falei, nossa. O evangelho de porta larga. Quer ser pastor? O evangelho de porta largas, irmãos, ele está crescendo demais. Né? Eu brinco que a igreja não tinha mais. Vocês sabem do que eu falo quando eu falo isso, né? A música lá, né? Pode tudo, né? Isso está crescendo demais. Então, quem realmente quer compromisso, vai até um certo ponto, não vai ter espaço na sociedade. Eu tenho convicção disso. Ô Ju, você acha que o amor O amor? O aborto. Eu estou lendo o livro do Camilo de Reis, como fez o filho de Deus, mandava acabar com a nação. O aborto, a hora que todas as nações fecharem. E por que está tão forte? O mundo espiritual, ele observa a movimentação. Por que ele requer o aborto de criança, gente? Porque ele tem um poder de paralisação no mundo espiritual. A gente não viu lá em Reis aquele dia, no estudo? Parou a guerra. O profeta declarou, Israel começou a vencer lá junto com Josafá, né? A hora que o rei sacrificou o filho que herdaria o trono, parou a guerra. É um sacrifício. O sacrifício de criança é o mais alto nível de sacrifício que tem. Ainda é. É uma
coisa que eu vejo no Brasil é isso, justamente isso, que a batalha no Brasil é contra o aborto. Gente, é uma das poucas nações que está segurando, hein? É uma das poucas. Está acontecendo isso. E agora eu pergunto para vocês, vai autorizar o aborto no Brasil ou não? Vai. Agora é porque a igreja é fraca ou não? Tem que acontecer. Vai ter que acontecer. Só que a gente tem que orar para isso não acontecer? Sempre. Retardando. Até que chegue o tempo do cumprimento do fim. Aí a gente sabe. E ainda assim a gente vai orar a Deus. Né? Porque é função da igreja orar. Alivia o negócio, hein? Por que a gente sempre tem que orar? Para que a gente suporte. Para a gente suportar. Porque pode pegar em casa algumas coisas. Esse que é o problema, né, irmãos? E aí que vai. Aí que a luz vai ter que brilhar cada vez mais na Cada vez mais. Andar mesmo com ímpio, meio, e mostrar para eles que há uma diferença. Sim. Não somos bons, mas que temos uma vida com Cristo. Sem dúvida. Porque aonde vai ser uma grande, vamos dizer assim, um evangelismo sério, em massa, né? Porque vai ver em nós Cristo. A diferença, Cristo. A gente faz um pouco disso, né? A gente vai fazer alguns trabalhos de evangelismo mesmo mais específico. Estou planejando isso, estou colocando isso em oração. A gente faz alguma coisa ali dentro de Itapemirim, mas não é um trabalho de evangelismo forte mesmo, né? Assim, bem evangelístico. E a gente vai começar a fazer. Já a gente vai despertar para isso, para fazer isso, né? Esse forte Não, isso aí é o tranquilo. Essa é a parte fácil do negócio. Eu falo de evangelismo, de pegar, tá tendo um culto lá, a Larissa puxar alguém, e ó, Jesus, tal. O Bruno puxar, a gente vai começar a fazer isso. Alguém está passando que não está envolvido A ali. gente vai se envolver, o evangelismo está faltando pra gente. Por quê? Alguém sabe por quê? Exatamente. Porque eu ainda não identifiquei os evangelistas de essência. E como que a gente identifica alguém? No ambiente. Então a gente identifica o profeta jogando ele para profetizar. A gente identifica o apóstolo jogando para abrir igreja. A gente identifica o evangelista no ambiente de evangelismo. Só que eu não criei esse cenário ainda para vocês. Juliana, é você que vai criar? Porque a gente vai se preparar, vai falar, vai ser assim, assado, eu sei como tem que fazer. E ali tem gente que vai falar, meu Deus, é isso que eu quero fazer na minha vida. E aí a gente vai ter evangelista. E a hora que ele se descobrir, aí essa igreja vai encher. Cada um no seu quadrado. O cara tem que estar preparado para saber o que falar. Por isso que eu vou preparar vocês. Por isso que eu não fiz ainda. A gente faz a lição de casa e depois vai para o Itapemirim, para o Brigadeiro, talvez ali, né? Também. Gente, é 9h20. E eu nem terminei o batismo dessa vez. Vai ficar para a próxima. Foi muita revelação hoje. É uma coisa também que você sempre pega aí, forte, né? Que o pastor José, ele mudou as pregações dele, né? Mais incendiado, né? Mais incendiado. Mas ele mudou totalmente, né? Porque ele fala assim, eu não consigo mais olhar na Bíblia sem ver os filhos. E hoje nós estamos correndo muito livro para nossos filhos e netos a respeito da internet, né? Sobre o ocorrido lá em casa, né? É uma coisa que parece sucinta, mas tem uma cabecinha deles. E nós temos que trabalhar muito mesmo em cima dessas crianças, porque além de eles serem o futuro da igreja,
Eles já são, né? Só eles estão em jogo, sim, porque eles é que vão enfrentar muito mais essa pandemia das transformações. Na verdade, o que a gente está fazendo? Eu estou batendo em vocês, vocês só estão apanhando. Alguém já percebeu isso? E por que a Liliane está cuidando das crianças? Porque ela tem uma visão de pregar, de enfiar a Bíblia neles. Só que eu fico com vocês 2 vezes na semana, ela também. Então, por isso que eu falo, fazer o devocional, ler a Bíblia, né? Porque eu não consigo ser o pai dos seus filhos, né? Essa responsabilidade eu não tenho como, né, excluí-los disso. O que a gente tem que entender? Que os filhos são herança dos pais, não é isso que a Bíblia diz? Lógico que não. A Bíblia diz que os filhos são heranças do Senhor. O que é herança? A herança é aquilo que eu vou pegar um dia. Então o que acontece, gente? Olha como isso é barulhento. Um dia Deus vai pegar o Davi de volta e ele vai ver como que eu cuidei do que sempre foi dele, do que era e sempre foi dele. Um dia ele vai falar isso com o meu pai, com o pai do meu pai, o pai do meu pai, até chegar em Abraão. Quando que isso é responsabilidade minha? Na minha vez. Então não importa o que o seu pai deixa de fazer, você está sendo ensinado a fazer certo. Muda também, exatamente. E Deus que a paternidade é do pai. Agora só um ponto aqui. Não existe correção sem ensino. Você ensina e depois corrige. Deu para entender isso, irmãos? Eu preciso desenhar diferente. Porque às vezes a gente quer corrigir sem ensinar. Então existe, dentro da Bíblia tem esse princípio. Deus ensina e Deus corrige. Entendeu? Então, como que eu vou fazer com meu filho? Eu ensino e corrijo. Qual é o melhor método de ensino? Você acabou de falar, sendo exemplo. Como que Jesus ensinou os discípulos a serem o que ele era? Sendo. Como que ele ensinou eles a servirem? Sendo servo, né? Ele começou a orar, começou a ser curado e tal, e falou, pronto, agora vocês vão e faz igual. Deu para entender isso, irmãos? Deixa eu só terminar esse do versículo 10 aqui, eu abri uma janela e eu preciso voltar nela, senão semana que vem eu não termino. 1 Coríntios 10 lá, vocês entenderam do indignamente? Porque a gente teve uma aula só disso hoje. O que é o indignamente? Não é o seu pecado, estamos falando do corpo de Cristo, né? Eu não sei quais são as necessidades da Lívia. Isso é uma falha minha? Sim, eu tenho que entrar mais na vida dela, entrar mais na vida da Loide, mais na vida da Vânia, e a gente ter essa interação para a gente cuidar um do outro, irmãos. Esse é o ponto de ser igreja, né? Segundo mandamento. Exatamente, o segundo mandamento. E é bem aquilo, não é só a parte financeira, mas também envolve a financeira. Que a gente, né, sempre pensa nisso, tem comida, né? E às vezes a pessoa não dorme à noite. Às vezes a pessoa precisa de alguém para ouvir ela. Aí liga para o pastor. Amém, liga para o pastor, né? Mas às vezes a pessoa quer falar com você. Você já pensou que às vezes a pessoa liga para você porque ela confia em você? Ela não confia em você, Juliana, ela já tem abertura com você. Eu vou fazer o que, irmãos? Graças a Deus que não é tudo comigo, né? Graças a Deus, não é verdade, né? Fala amém que gruda, irmãos. Vamos ligar mais para você. Vamos voltar aqui. Você nunca mais vai tomar cedo ali. Fique em pé um pouquinho. Só um pouquinho.
Meu Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para ver o que está faltando no nosso meio, o que a pessoa que está do nosso lado, que tem vindo neste lugar, o que tem pesado no coração de cada um de nós, nos ajuda a discernir isso, Espírito Santo de Deus. Sim, perdoa, Jesus. Esse domingo nós vamos participar do teu corpo e do teu sangue. E será que nós temos discernido as necessidades desse povo que está aqui? Jesus nos ajuda a ser igreja. O Senhor tem sido cabeça, o Senhor tem falado, o comando para o corpo tem funcionado em nós. Nos ajuda. Nessa semana, Senhor, nós que estamos aqui aprendendo sobre isso, qual é a necessidade do nosso irmão, aquele que quer morrer na cruz. Nós temos sido Simão Sirineu para ele. Nos ajuda, Espírito de Deus. Nos ajuda. O Senhor vai falar com você em sonhos. Ele vai fazer você lembrar de pessoas essa semana. Amém. O seu dinheiro não vai ficar só para você mais. Glória a Deus. O Espírito de Deus faz isso em nós. Desperta isso no nosso coração. Sim. Pai, em nome de Jesus. Sim. Em nome de Jesus, Pai. Gera esse nível de quebrantamento em nós. É o pão nosso de cada dia, não é o meu pão mais. Não é mais a minha necessidade, mas as nossas. Aleluia. Faz isso nessa igreja, Senhor. Sim. Faz isso. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Você pode sentar mais um pouquinho? Vou terminar aqui já. Quando ele fala do batismo aqui, na nuvem, o povo passa, o mar abre, e uma coluna, 2 colunas de água, o povo passa ali, o povo está sendo batizado nas águas. Por isso que o povo foi batizado no mar e na nuvem. Como que fazia na nuvem? Moisés subia com o povo na montanha, sabe o Rio de Janeiro, né? Você sobe uma montanha e você vê, fica úmido, né? Aquilo ali é um batismo, porque a Bíblia está falando que eles foram batizados no mar e nas nuvens. Nuvem tem o que nela? Água, né? É a Bíblia que está dizendo, irmãos. Eu estou explicando melhor para você entender. O versículo 3: e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os seguia, e a rocha era Cristo. O povo andava no deserto, todo lugar que o acampamento parava. Irmãos, eu vou ministrar uma palavra no seu coração. Quando que eu sei que eu tenho que me movimentar ou não? Quando que eu sei que eu preciso de uma movimentação nova na minha vida? Eu tenho que mudar algo na minha vida. O povo de Israel sabia isso quando a nuvem movimentava. Então a nuvem mexia e sabia que eu tinha que andar. Eu achei que eu ia pregar isso comigo. Só que se eles não saíssem, não seguissem a nuvem, o sol do deserto queimava eles. O que acontece? Às vezes eu sei que eu tenho que me movimentar, não me movimentei, as aflições começam a me queimar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Essa é uma palavra específica, alguém precisa dessa palavra. Você está precisando se movimentar, a nuvem já se moveu, você está sendo queimado pelo sol, as aflições estão vindo sobre você, e a culpa não é minha porque você não se movimenta. Alguém está entendendo isso? Se movimenta. Alguém está entendendo isso em nome de Jesus? É assim que eu entendo. Sabe que eu preciso me movimentar
Porque tem aflição, eu vou explicar isso para você, você não entendeu. Tem aflição que eu suporto ela, eu passo com alegria. Alguém já passou aflição assim? De boa? Mas não tem aquela que você fala, não suporto mais, o que eu tenho que fazer para isso aqui mudar? Alguém chegou nesse ponto? A nuvem andou, você não está se movimentando, você sabe o que você tem que fazer, para de ser mole, se posiciona. A nuvem andou, teve a mesma aflição que veio com você lá atrás e você entendeu, você suportou ela. Agora a mesma aflição está te trazendo incômodo. Se movimenta. Tem alguma movimentação de Deus para a sua vida que você não está aceitando. Deus está mandando eu falar isso. Agora não é possível ter que pregar isso domingo, né? Mas eu tenho certeza que é para alguém que está aqui, ou para nós, né? É que foi nisso aqui Deus falou, algo que está falando no meu coração. A nuvem está andando. Alguém está entendendo o que está acontecendo. É uma aflição que agora você está se queimando no sol. Não tem mais a cobertura da nuvem. Se movimenta. Às vezes estava precisando de uma palavra. Faço ou não faço, mergulho, se movimenta. A nuvem andou. Pode dar o próximo passo. Amém? Às vezes você só precisava de uma palavra para você fazer, sei lá o que você tem que fazer, o que você vai movimentar, mas faça, em nome de Jesus. Amém? E aqui fala que quando eles chegavam no momento, estava tudo pronto, a nuvem parava, eles estacionavam no acampamento. Uma rocha, eles achavam uma rocha para fazer o sacrifício. E a Bíblia fala que essa rocha era Cristo. Irmãos, a rocha seguia eles. Quem acredita que essa rocha seguia? Eu acredito porque a Bíblia diz. Versículo 4: e beberam todos uma mesma bebida espiritual, porque eles bebiam da rocha espiritual que os... Olha que louco isso, irmão. Todo lugar que eles iam era mesmo. Que parecidinha com aquela que a gente viu uns 3 anos atrás lá. Porque a rocha seguia eles, irmão. Olha que louco. E fala a verdade, esse tipo de texto não passa desapercebido às vezes por nós. Então, desde o Velho Testamento o povo era batizado nas águas, tá? Sempre teve um fundo de arrependimento, restauração. 1 Pedro fala isso, capítulo 3 lá, que o povo era batizado, veio o dilúvio e 8 pessoas foram salvas, a saber, 8 pessoas foram salvas pelas águas. O batismo salva, o batismo nas águas, correto, bem explicado, sabendo que ele precisa de um processo de arrependimento, é um batismo que salva. Senão é só um pecador molhado. Esse é o verdadeiro batismo. Amém? Ficou alguma dúvida do que a gente falou hoje? Não? Tudo tranquilo? 9h30, acho que já dá pra gente encerrar, né? 9h quase 35. Amém?